Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social, um espaço onde compartilhamos histórias que inspiram, falamos de propósito, de transformação e de pessoas que fazem a diferença. No programa de hoje nós vamos falar sobre conexão, propósito e impacto social. O nosso convidado é empreendedor, comunicador e fundador do grupo Brasil que Dá Certo, o maior grupo empresarial e de empreendedorismo social do país, com mais de 2.000 presidentes e mais de 80 projetos sociais apoiados. Ele tem o dom de unir, criar pontes e gerar oportunidades. Já esteve aqui conosco no nosso Conexão Social e é sempre uma alegria muito grande recebê-lo. E é claro que eu estou falando do querido Sandro Augusto. Seja muito bem-vindo, é sempre uma honra te receber, viu? A alegria também é minha, é uma honra poder participar. Nós já falamos algumas vezes nesse programa, sempre foi um sucesso de audiência por conta do tema. Sim. Tão aconchegante, né, Eunice? Mas muito obrigado pelo convite e, à medida do possível, a gente faz questão de participar. A gente ama o que você faz, é uma conexão muito grande com o nosso trabalho aqui no Ressoar também. Eu sei que o seu coração arde por apoiar projetos sociais e também por ensinar as pessoas a empreender, né? É uma educação aquilo que você faz ali no Brasil que Dá Certo, quando une pessoas. Te confesso que sim. Sim, e também a gente sabe que você tem esse dom, né? De conectar as pessoas, de gerar oportunidades. Então, vir aqui falar com o nosso público de casa, ensinar para as pessoas o que vocês têm feito lá, isso faz muita diferença na vida de todos nós. Obrigado pela introdução. E aí eu queria iniciar, já que você tem o dom de conectar pessoas e instruir pessoas também a empreender, queria que você então começasse falando como é que surgiu, né, na sua vida, como é que você iniciou fazendo esse trabalho, já que você é um comunicador também. Você sabe que, ao medida do tempo, você vai amadurecendo e você vai aprendendo ao longo do tempo também até corrigir rota e também entender melhor expressões que você usava antigamente, especificamente no meu caso, né? Hoje eu tenho muita convicção de que eu não ensino. Na verdade, eu sou um veículo que transporta aquilo que os professores diários nos passam. E esses professores diários são não só os empresários, multissetorialmente falando, eu já te conto sobre como nós estamos com o corpo do Brasil que Dá Certo, mas a cada pessoa, a cada olhar, e fazendo jus àquilo que a gente defende desde o início, já faz 20 anos que nós estamos com o nosso Brasil que Dá Certo. Bastante tempo, né? É ter bons ouvidos, principalmente, porque de repente uma pessoa pode falar uma coisa para você de manhã que transforma o seu dia, ou pode te dar uma luz a um grande negócio, ou pode transportar para algum propósito, apoiando alguma causa social. Então, é muito importante que a gente tenha, Eunice, você sabe disso, aterramento. Porque eu estou no momento que eu costumo dizer de estado de graça nos últimos anos, 2 anos para trás e os próximos que virão, porque eu consegui enxergar efetivamente qual é a missão, qual é o propósito. Não é fácil enxergar no mundo empresarial, principalmente, no social também não é diferente, mas por conta das origens, isso me gera o tempo todo aterramento, me gera o tempo todo humildade, não soberba, para poder saber que atrás de uma presidência de uma empresa, de uma caneta de um presidente, de um CEO, de um presidente de conselho, tem um ser humano, assim como um ser humano que está aqui atrás de uma câmera, o seu time incrível que me recebeu muito bem, todos têm o mesmo valor na minha concepção. Então, eu costumo dizer, não é redundância, que nós somos reflexos da nossa própria história. Toda vez que eu me encontro, e isso é diariamente, com 2, 3 novos integrantes do Brasil que Dá Certo, na maioria, só por DNA e por perfil, na maioria presidentes de grandes grupos, eu costumo começar o bate-papo falando das minhas origens, para não gerar soberba ao fim de uma conversa, porque eu realmente falo com o PIB empresarial brasileiro. E eu não falo com o CNPJ, eu falo com o CPF, eu falo com as pessoas. Sim. Isso tem dado muito certo, talvez, como você falou, é um pouco da nossa característica, mas eu sou, de novo, filho, com muita honra, eu e meus 3 irmãos, de um motorista de caminhão, de um caminhoneiro, com uma dona de casa, que são as nossas preciosidades. Nós temos alguns patrimônios na vida, somos uma família muito unida. E meu pai, por exemplo, no alto do seu 4º ano primário, que foi onde conseguiu estudar,
e tinha um caminhão, chamava-se Chevrolet Brasil, Olha só. 64. Quem é mais da velha guarda sabe o que eu estou falando. Criou seus 4 filhos com muito carinho, com muita educação, com um berço mostrando o que significa família. Aquelas liçõezinhas básicas que a mãe da gente dá. Procure não mexer no que é seu, respeite o próximo, tenha bons ouvidos, educação. E isso foi nos permeando ao longo da trajetória. Os 4, cada um seguiu os seus caminhos. E o meu, essa missão, que é levar o Brasil que dá certo adiante. E eu te confesso que cada dia que passa eu estou mais feliz, eu estou mais alegre, aprendendo mais e entendendo que é possível. Que linda história, né, Sandro? Toda vez que você conta, eu que já te conheço há um tempo e sei, né, vejo de perto esse trabalho que você faz, eu sei quanta verdade, o carinho que você tem, né? E ali são mais de 2.000, como eu disse, né? São homens que carregam o PIB, como a gente falou, responsável por gerar oportunidades, empregos, né? E fazer aí com que o Brasil de fato dê certo, mas você trata todo mundo individualmente, com muito carinho. Queria que você me falasse como é que é para você gerir tudo isso, né? E como funciona na prática esse trabalho que vocês fazem lá. Excelente pergunta, porque o ecossistema, ele ficou robusto, ele cresceu e eu fiz de tudo. E antes até de fazermos o nosso programa, eu te contava um pouquinho, para que eu não me desprendesse desse projeto e que a criatura não engolisse o seu criador, porque senão você fica refém do seu próprio processo. Eu sou uma pessoa, como você falou, além de detalhista, minucioso, eu faço questão de receber todos pelas mãos. Então, o que nós somos hoje? Nós somos o maior grupo empresarial, empreendedor e social do país, mas com respostas. Nós temos 2.100 empresários, 101, 102, 103, porque vão angariando todos os dias esses amigos. Mas nós não somos o único grupo que tem uma quantidade expressiva de empresários. Existem outros grupos que têm um número maior, mas nós somos empreendedores. Então, portanto, nós não falamos com 2.000 empresários. Nós estamos falando com quase 3,5 milhões de empregos diretos. Sim. Esses empresários correspondem a 3,5 milhões de empregos diretos e a 500 bilhões de reais de faturamento anual, empresarialmente falando. Sim, é muita coisa. É bastante coisa. E tem alguns grupos que me são muito especiais, você sabe, e eu adoro contar quando tenho chance, que é o Brasil que dá certo Mulher. Este grupo, há 8 anos aproximadamente, eu já recebi um convite, fiquei muito honrado, a Viviane Sena e a Luísa Trajano me convidaram para fazer uma pequena organização, trazendo as mulheres mais para o ambiente empresarial, empreendedor. E passado aí esses anos todos, já fizemos 10 edições presenciais, e são 400 empreendedoras multissetoriais. Então, o Brasil que dá certo tem 2.100 integrantes, são 68 segmentos diferentes um dos outros, 28 grupos temáticos e 3, por exemplo, para citar. Um é o Grupo Brasil que dá certo CEOs, que o próprio nome já diz, são 600 integrantes e vão andando à medida do tempo. O Brasil que dá certo Mulher, que você me dá a honra de participar, que são 400 empreendedoras. Sim. E o mais importante para mim, que é o Brasil que dá certo social, que nele são 82 projetos apoiados diretamente. E quando eu digo que esse número ele é crescente, é porque, ao início da sua pergunta, é porque eu faço questão de conhecer pessoalmente cada integrante desse guarda-chuva. E agora, por conta do tamanho, eu tive que tomar algumas decisões este ano, que confesso, sem modéstia à parte, foram assertivas. Então a gente trouxe braços para gerir essa estrutura para que eu possa continuar levando o Brasil que dá certo, especialmente social, à frente. Muito bem, maravilhoso. Agora, não é fácil a gente unir tantas pessoas com propósitos diferentes, como você falou, e inclusive pessoas que são concorrentes, e quando você reúne todo mundo ali em eventos, eles estão às vezes sentados na mesma mesa, próximo ali. Como é que você consegue fazer isso, né? Olha, eu vou até ser presunçoso aqui. Não só estão, como agora eu estou no momento de chamá-los para as reuniões. Fiz recentemente, para você ter uma ideia, há um mês atrás, dos 32, chamei todos para um jantar. E dos 32 foram 26. Todos que fazem o que eu faço. E disse, pessoal, eu preciso informá-los. O Brasil que dá certo é uma causa. E nós temos um propósito. E esse propósito ele vai até o final do ano que vem ser concluído. E o meu objetivo é que nós não sejamos um grupo com 2.000, 3.000 empresários
empreendedores, mas que a gente possa passar do muro e chegar aos 214 milhões de pessoas. Porque se a gente prega que o empreendedorismo não é o tamanho do faturamento, não é o número de colaboradores, mas é o que tem dentro de si como empreendedor, nós temos que falar com todo mundo. Então, eu estou falando para vocês em primeira mão o que farei em 2026, com outros braços, que vai ser um prazer te contar aqui, para que vocês tenham cada vez mais senso de pertencimento. Juntem-se, unam-se, porque ao invés de confrontar, vocês podem ser complementares. Então essa é a nossa característica. A gente traz, acolhe e ao mesmo tempo não faz nenhum tipo de restrição para que façam negócio, nada disso. É que não parece, mas a gente está há muito tempo na estrada, sabe, Eunice? Sim. Então eu tive o privilégio de há décadas atrás, conviver com pessoas brilhantes que faziam esses networks, você tem esses relacionamentos. Né? Então eu tive o prazer, e nada por acaso nessa vida, né? Que eu sou uma pessoa muito privilegiada mesmo, eu tenho isso dentro do meu coração, porque não bastasse tantas coisas boas, que é o fato de você ouvir um ser humano e você poder falar algo para ele e isso de alguma forma mudar a vida dele, não bastasse isso. Eu tenho, por exemplo, historicamente dentro da minha família, um grande professor, e os professores que eu chamo não são só os empresários, não. Eu tenho um professor que você sabe que é meu filho, eu tenho um filho autista, que está num grau alto, mas que talvez um dos meus melhores professores, porque é o que me faz sentir a verdadeira essência do ser humano, de se comunicar pelos olhos. Tem autistas, por exemplo, que não são verbais. O meu Pedro, de 18 anos, ele não é verbal. Mas isso não tem nenhuma importância, porque lá atrás, quando ele era jovem, criança, eu chegava aos médicos com a esposa e perguntava: quando meu filho volta a falar? Porque você sabe quão complexo é o autismo, né? Por exemplo, só para não me alongar, mas, por exemplo, ele se manifesta quando a criança nasce ou depois de 3 anos, que foi o caso do meu filho. Então, até os 3 anos, balbuciava as primeiras palavras, conexão total e etc. E puxou da tomada e em uma semana perdeu tudo, inclusive o verbal. Puxa e vida. Agora, com 18 anos, está começando a balbuciar as primeiras palavras, está começando a se comunicar, mas me ensinou e ensinou a mãe algo incrível, porque a pergunta para os médicos não era mais agora quando meu filho vai falar. Uma afirmação aos médicos dizendo o seguinte: doutor, cuide da gente, porque nós vamos um dia embora e quanto mais independente nós pudermos deixar o nosso filho, melhor para a vida. Sim. E assim, falava também antes do nosso encontro aqui, que uma das missões que nós temos, eu falei apenas do autismo, mas nós temos muitas comorbidades, muitas situações no terceiro setor que precisam de acalento, precisam de força, precisam de, não é só investimento financeiro não, precisa de troca de experiências. Sim. E para finalizar, o grupo Brasil que dá certo social, ele tem uma característica muito forte, a troca de experiências. Porque o terceiro setor, ele vive de leilão, de doação, ele vive de iniciativas de gente de bom coração, mas ele não é como o mundo empresarial, que tem governança corporativa, que tem as suas características organizacionais. Não é. É aquele coração bom que puxa um cobertor, o outro ajuda com alguma coisa, assim por diante. Então, o sonho que a gente tem é criar e preparar pessoas que possam, diante de todas as situações com problemas ou com dificuldades sociais, possam ser amparadas, no mínimo, com a experiência de homens de sucesso. Sim, esse é o nosso legado. E esse diferencial, né, que eu acho incrível do grupo Brasil que dá certo, é o apoio que você faz questão, né, de estimular o voluntariado ali também, que às vezes o empresário ele não está muito nem pensando nisso. Algumas empresas já têm na cultura, né? Sim, já apoia projetos, quando eles não têm os próprios, eles já têm uma causa. E eu vejo ali a sua intenção, né? De chamar as pessoas que já têm um projeto e mostrar isso para todo mundo, estimular as pessoas a participar. Eu queria que você falasse da importância disso. É claro que eu sei que já é uma coisa sua, né? Mas os resultados que você tem tido com isso, a adesão das pessoas e tudo mais. O Brasil que dá certo tem uma história, eu tenho algumas histórias que são disruptivas, né? Uma delas, por exemplo, é o grupo que era empresarial empreendedor. Mas ele era apenas empresarial empreendedor em 2018. Aliás, 17 para 18. Acho que eu te contei isso já. E eu sou um inquieto, eu sou autocrítico e eu não gostaria de enveredar um grupo que tem uma logomarca que é o Brasil,
um nome sonoro como Brasil que dá certo, teoricamente confundido com um grupo político partidário, por exemplo. Então, tudo que era algo diferente disso me chamava atenção. Nada é por acaso nessa vida, você sabe, todos sabem. E eu recebi um convite do Sérgio Amoroso do GRAAC, junto com o Alexandre Costa da Cacau Show, que foi para o conselho do GRAAC. E, resumidamente, me chamaram para fazer um evento que era um desafio, arrecadar 7 milhões de reais para 2 anos no projeto de expansão, num evento, para construir o 4º andar do trabalho de câncer que eles fazem lá com o GRAAC, que é maravilhoso. Sim, o trabalho. Extraordinário. Em resumo, do que isso se trata, é que o projeto era de 7 milhões de reais para 2 anos. E aí eu chamei 220 CEOs, 220 empresários, fizemos no Hotel Tangará um evento empresarial. Eu chamei algumas pessoas queridas, o Celso Portiolli, o Celso Zucatelli, a Mariana Godoy, o Léo da dupla Vitor e Léo, enfim, chamei um pouco da classe artística que tem ajudas sociais, que eles gostam disso. Envolvidos com a causa. E uma semana antes, preparado emocionalmente pelo meu professor, lembre-se do Pedro, meu filho. Sim. Eu tinha preparo emocional para isso, porque não é fácil. Eu peguei minha equipe de produção, fui uma semana antes no Hospital de Câncer, no GRAAC, e entrevistei 5 crianças tomando quimioterapia. E fiz uma pergunta para elas o que era a vida, para cada uma. Cada uma delas com um sorriso no rosto tomando quimioterapia, falava que era a vida, que era esperança, que era a família, que as pessoas precisavam se dar a mão umas às outras. Eu transformei isso num vídeo emocional, além do evento como um todo. Foi muito interessante, mas foi o vídeo que fez a grande diferença, que o Tangará inteiro chorou de tanta emoção. Sim. E o final da história foram 13 milhões de reais arrecadados numa única noite. A maior história de arrecadação beneficente até então no país, e que primeiro trouxe um orgulho, depois fiquei feliz em retribuir o que meu filho estava ensinando, depois eu pude entender que isso poderia ajudar efetivamente o GRAAC e que isso poderia principalmente ser replicado, porque no dia seguinte todos os presidentes, fundadores de institutos, que são meus amigos, da história longa de TV inclusive, me ligavam e Sandro, faz com a gente, vamos fazer juntos, vamos fazer. E a gente saltou de 20, 18 eventos para 40. Porque aí eu costumo dizer que a gente se espetou nos projetos sociais, né? Sim. Até para não ficar citando aqui, são 82, boa parte inclusive são seus amigos. Eu fiquei muito feliz porque isso deu traço social no Brasil que dá certo. E ficou incrível. Brasil que dá certo é um grupo empresarial, empreendedor e social. Ou seja, ele é lido como um grupo que humanizou e humaniza as relações empresariais. É isso. Maravilhoso. E como é assim, qual o critério que você usa para você poder escolher esses projetos que você apoia lá? De novo, excelente pergunta. Agora vem uma leva de crescimento do Brasil que dá certo. Ou seja, o grupo cresceu, nós lançamos a reedição do livro Brasil que dá certo. Portanto, o Augusto Cury, que é meu amigo, meu sócio, meu parceiro, professor, nós estamos lançando... Querido, né? Ele gosta muito de vocês. Sim, a gente dele também. Um beijo pro senhor, doutor. É uma reedição com 70 presidentes de empresa. Eram 50, agora são 70. Cada um com 4 páginas, 2 páginas de biografia e 2 páginas no que é o seu Brasil que dá certo. Estou muito contente porque nós fechamos com uma grande editora e agora já em janeiro vai para todos os aeroportos, grandes livrarias, vai pela Amazon. E eu fico particularmente feliz porque você vai ter acesso a essas pessoas e um livro que ele não é praticamente para um leitor. É dedicado àquele que não tem o hábito de ler, porque ele vai se encontrar com um dos 70 nomes. E Eunice, eu costumo dizer que 99% dos empresários de sucesso do Brasil começaram com nada ou com menos nada. Verdade. 1%, 2% é herdeiro. Então são histórias muito ricas desses nomes multissetoriais que vão, através do livro, que vai também nas plataformas digitais, mostrar para o Brasil inteiro aí o que é a essência do Brasil que dá certo. O outro projeto é que vamos lançar também recentemente a parceria, uma joint venture do Brasil que dá certo com a XR, que é a maior empresa de eventos corporativos do país. Olha que legal. Isso tem a ver com a expansão do Brasil que dá certo 2026, porque nós vamos fazer o evento que nós fazemos em São Paulo, ou os eventos, no Brasil inteiro. Então me causa muita felicidade a possibilidade de estar em Minas Gerais. É muito legal. Trazendo gente daqui. Eu tive a oportunidade de fazer eventos em outros estados, é muito acolhido, muito trazendo cases daqui que vão espontaneamente, graciosamente, mostrar a esses empresários do Brasil inteiro o que é o Brasil que dá certo. Que legal. Por conta disso, o meu tempo passa a ficar mais escasso e aí, como a gente tem um pouco de experiência empresarial, a gente vai fazendo um pequeno ajuste. Minha equipe é enxuta, ela é bem modesta, mas ela é bastante eficiente. Sim. Eu posso afirmar. Todo evento que eu fui, sempre impecável. Parabéns para toda a equipe lá, obrigado, viu? Obrigado.
Muito bem, essa conversa está muito agradável, viu? Quero que você continue aí com a gente. Vamos chamar um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Muito bem, estamos de volta e se você chegou agora, esse é o nosso Conexão Social que vai ao ar todos os domingos às 16h30 aqui na Record News, sempre com um convidado especial e hoje a gente recebe Sandro Augusto do Grupo Brasil que dá certo. E ele está contando para a gente aqui como é que esse grupo extraordinário funciona, os resultados que ele tem lá e novidades também, né, Sandro? Sim, sem dúvida. Agora eu queria que você compartilhasse com a gente seu maior aprendizado, principalmente quando você uniu empresários e projetos sociais. Olha, o meu maior aprendizado, ele se confunde com o meu maior prazer. São duas coisas que parecem antagônicas, mas elas são complementares. Porque ao longo da trajetória, ao longo da jornada, eu fui notando que eu sentia prazer em servir. E quando você tem prazer em servir, você tem a oportunidade de deixar um ambiente íntimo para que a pessoa possa, no mundo empresarial, empreendedor e social, falar o que sente de você. Então, parece redundância, mas não é. Muitas pessoas me perguntam qual é o segredo do sucesso? Quais são as regras para um mundo de negócios de sucesso? Eu costumo dizer que é a troca de relacionamento. É você se mexer, se movimentar, procurar ouvir. Em qualquer campo, empresarial, social, na vida. Faça com que a pessoa atravesse a rua e te olhe, e depois ela volte e te diga o que ela sentiu sobre você. E isso me dá muito prazer, porque isso desnuda, né? Isso descortina empresários que estão enrijecidos, né? O mundo empresarial, Eunice, ele é muito competitivo, ele embrutece as pessoas, vai criando armaduras, dependendo dos segmentos, muito fortes. Mas quando você consegue acessar o coração das pessoas, que acho que é aí que é a grande mágica, aí o sucesso ele passa a ser diversão. Então, para mim, o grande sucesso é ter o poder de servir as pessoas. Sim. Agora, além de líder, você é um grande comunicador. E como é que foi sua trajetória para você criar o podcast, os programas que você já fez? E até mesmo esse grupo que você acaba tendo ali todos os dias uma comunicação muito grande com todo mundo, né? Sim. A pergunta é muito pertinente, porque eu, de certa maneira, eu tenho que ter sempre a sensação de passar o bastão. Não literalmente a todos, mas aqueles que eu posso. Então tenho mais um projeto novo que vem aí, que é um conselho. Eu participo de conselhos de empresas, mas eu estou criando um conselho do Brasil que dá certo, que são cabeças pensantes, multissetoriais, que possam sentar à mesa, aliás, o tema é exatamente esse, conselho à mesa, e que eles possam juntos, comigo, pensar num Brasil melhor. E mais do que pensar no Brasil melhor, como a gente de fato transforma esse Brasil. Criar uma força empresarial e empreendedora que pode e deve ter força para chegar na questão política, no setor político e falar, olha, esta é a opinião do empresário, esta é a opinião do empreendedor e este caminho que nós temos que fazer. Porque nós não temos tantos grupos assim que fazem isso. Nós temos grupos que se perdem no meio do caminho. Então esse é um dos sonhos que eu tenho, criar um núcleo forte, duro, chamando de academia, na verdade. Quem me deu a sugestão brilhante, como sempre, foi o Cury, chamarmos de Academia Brasil que dá certo, para pensar Brasil. Seja de qualquer segmento. Então isso acontece no primeiro trimestre. Muito bem. Agora vamos falar do livro, né? E da sua conexão com o doutor. Eu sei que vocês se conectaram num momento onde o Brasil passava por uma crise mundial, que foi a pandemia. Eu me lembro bem de um evento que eu estive presente e foi o primeiro que ele participou. E ali vocês tiveram ideia, inclusive, de escrever o livro, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa conexão, o que mudou na sua vida. Eu mesma cheguei um dia te fazer um elogio, falei, Sandro, você mudou muito, eu acho que a ambiência, né? O conviver com pessoas que nos ajuda muito, principalmente nessa questão da gestão da emoção, isso faz muita diferença, assim como você, como empresário, com certeza agregou muito na vida do doutor também. Queria que você falasse um pouco disso e aí a gente falasse o que é essa questão da ambiência, da gente se conectar com as pessoas certas. Olha, foi um conjunto de coisas e uma sequência delas, inclusive foi um conjunto de estratégia, depois de entendimento, depois de oportunidade e, não menos importante, depois de verdade. Estratégia. Estava eu, anos atrás, vendo uma entrevista do Augusto Cury,
uma emissora importante também, e ele tocou a mim com o que ele estava falando sobre as janelas killers, estava falando com muita profundidade da questão da psiquiatria, inclusive, e eu falei, como eu gosto de estratégia e aplicar a estratégia de conhecer pessoas, eu falei, eu quero ser amigo desse Augusto Cury. E aí eu, através das conexões, eu me aproximei de pessoas que já eram muito próximas a ele e tenho o hábito de dizer, Eunice, que é muito mais fácil eu falar de você falar de mim, do que a gente falar de si. Sim. É importante você recomendar. Aliás, a gente é o que as pessoas falam da gente quando a gente não está presente. Exatamente, né? Exatamente. Então eu fiz, de certa maneira, chegar a informação dele que tinha a possibilidade de estar comigo num grupo muito empresarial, forte, e que a gente podia trocar figurinha. Com essa estratégia veio a oportunidade em que nós nos falamos por telefone. Ele veio fazer no Center Norte o lançamento de um livro, uma noite de autógrafos, e eu ousadamente falei, olha, eu quero te entrevistar para o nosso programa empresarial. E ele falou, Sandro, só que é um ambiente que eu vou estar em pé, livros. Eu falei, não tem problema, quando você terminar, a gente escolhe um local e gravamos o nosso programa. Liguei para a presidente e dona do espaço, da família que detém o espaço do Center Norte, que são meus amigos. Ela emprestou a sala dela e eu fiz uma entrevista com ele. Primeiro uma entrevista empresarial, empreendedora, mas depois ele falou, você está com tempo? E eu falei, para você eu tenho todo o tempo do mundo. Nós descemos na casa do pão de queijo, ficamos tomando um cafezinho com um pão de queijo, durante 3 horas. Coisa bem de mineirinho? 3 horas conversando. Que legal. 3 horas. Aí foi um encontro de vida, ou seja, a estratégia, a oportunidade e o que fazer com ela. E você só faz isso com verdade. A verdade, ela cabe em qualquer lugar. A verdade, ela pode ser estratégica. A verdade, ela pode ser solução de problemas. A verdade pode ser evitar determinados problemas e entender o que o outro quer. Conversamos e disse a ele, amigo, o que você espera de mim? E ele, muito verdadeiro, disse, olha, eu espero isso, inclusive empresarialmente. Ele fez a mesma pergunta e eu respondi a mesma coisa, eu espero isso. Disso nós não nos largamos mais e aí saiu um fato inédito que foi o livro Brasil que dá certo, feito pela primeira vez nesse formato. Qual é? Augusto Cury é um dos maiores psiquiatras do país, um dos grandes autores do Brasil, um dos mais lidos no mundo na psiquiatria e, portanto, ele tem uma estrutura que roda em torno dele com seus livros, a própria editora. E ele fez pela primeira vez na vida uma parceria com alguém em simbiose, colocando 50 empresários numa obra em que nós dois, Augusto com Augusto, estivéssemos na capa. Então ele fez esse convite a mim, eu aceitei, depois de ter dito alguns nãos a ele, por conta da verdade. A gente vem num crescimento de relacionamento e em dado momento ele falou, Sandro, história interessante, vamos fazer uma biografia sua? Eu quero fazer junto com você uma biografia. E eu acredito muito no ato de servir. Eu acho que o poder está evidentemente não na corte, está em quem serve. E eu falei, Cury, eu quero, mas tem regras, tem condições. Imagine eu que nunca tinha escrito uma página para alguma coisa com o maior escritor do país, né? Ele falou, qual é? Eu falei, primeiro eu não quero a minha foto na capa. Porque se a gente prega que todo mundo é igual, todo mundo é importante, vamos colocar só o nosso nome, já está mais suficiente. Segundo, é um prazer tê-lo junto comigo na capa de um livro com os nossos nomes, Augusto Cury e Sandro Augusto. Agora, mais importante, vou colocar 50 nomes. Eu falei, Sandro, eu não conheço algo parecido com isso. Fazer um livro com 50 empresários, eu estou entrando no Brasil que dá certo agora, mas vindo de você, eu acredito. Eunice, eu fiz um grupo de WhatsApp com 50 dos maiores empresários do país. Em 2 meses o livro estava pronto. Porque juntou-se as assessorias de imprensa, os jornalistas com o grupo do Cury, o livro ficou pronto. Em 2 meses fizemos um evento num lugar importante aqui em São Paulo para 500 colaboradores. E agora, neste momento, a gente está decidindo fazer uma edição especial com 70 nomes. Então não são só os 50, é os 50 mais 20. Olha que legal. Com o viés... Expandiu, então. Com o viés sempre de promover o empreendedorismo, contando as histórias inspiracionais e colocando o nosso Brasil na frente. Sim. É uma história extraordinária, é um trabalho que de verdade engrandece muito mais, né? O trabalho de vocês dois. Porque vocês, junto com mais essas 70 pessoas, imagina quantas milhões que vocês não vão impactar. Agora, eu queria que você deixasse para as pessoas a sua visão, que eu adoro te fazer essa pergunta, eu sei que você adora responder.
O que é de verdade um Brasil que dá certo? O Brasil que dá certo é você ter a oportunidade de olhar alguém que começou com menos nada, empresarialmente na vida, e faturar bilhões de reais, milhares de colaboradores e não perder a essência. Isso é um Brasil que dá certo. O Brasil que dá certo é a Dona Maria, que está lá no Piauí, cuidando de 12 filhos, sem tendo o que comer. Mas você olha para ela está com um sorriso no rosto, está com o olho brilhando e está feliz porque tem o coração aberto e porque é um Brasil que dá certo. Brasil que dá certo é o Brasil que os outros países enxergam mais rapidamente do que nós. O Brasil é um dos melhores países, não só para se morar, mas para se trabalhar, para entender o que significa a essência da palavra empreendedorismo do mundo. E isso não somos nós que dizemos, são os outros países que estão investindo em nós. Você veja, alguns países têm características de investir no caos porque sabe a prosperidade vem logo aí. Ou seja, depois de uma tempestade, efetivamente vem a bonança. Então acredite no país, acredite em você e olha, sem falsa modéstia, eu sou muito feliz, um felizardo em estar num projeto em que a gente tem a oportunidade de enxergar pessoas que fazem trabalhos incríveis empresarialmente, politicamente e socialmente. Muito bem. E para encerrar, qual a sua mensagem que você deixa para que as pessoas também criem no seu coração essa vontade de acreditar no Brasil que dá certo? Junte algumas pessoas que você conheça e goste. Sejam seus irmãos, seja o seu amigo, seja o seu amigo irmão que não é de sangue, mas seja aquele que você respeita, que você admira. Se cerque de boas pessoas e comece a exercitar a troca de ideias. E aí é um ledo engano achar que daí você já sai com um bolo pronto. Mas você exercitando essa relação, chame-se de empreendedorismo, chama-se de networking, mas o fato de você se relacionar com pessoas do bem, que te fazem bem, em ambientes do bem, vai te fazer crescer muito mais e você não tem ideia aonde você pode chegar. E quando você não tem ideia, é o melhor cenário. Muito bem. Foi incrível tudo. Eu que agradeço. Queria que deixasse seus contatos, né? Como é que as pessoas te encontram? Vamos lá, rede social, no Instagram, vou deixar os Instagrams que são mais eficientes. Sim. O Brasil que dá certo oficial, então é Brasil que dá certo oficial com 2 Os. E o meu pessoal, à medida do possível consigo até responder boa parte das questões, é sandroaugusto01, @sandroaugusto01. Eu vou deixar só esses 2 canais, que eles concentram dentro deles todo o ecossistema da gente. Sim. E que te agradecer, né, Eunice, pelo convite, mas mais do que isso, me permita, pelo trabalho que você faz e que não tem ideia da reverberação que ele faz. Porque você é muito carinhosa, sua equipe é maravilhosa, você é uma pessoa de um coração esplêndido, que não cabe em si, já tive a oportunidade de dizer isso. Nós somos amigos, nós nos admiramos, mas olha, a diferença que você faz no Brasil, trazendo grandes empreendedores, fomentando o social, é maior do que você pode imaginar. Então eu preciso te agradecer e te parabenizar. Obrigada. E eu que te agradeço as pessoas incríveis, né? Que sentam nessa cadeira, É verdade. assim como você hoje, compartilha conhecimento, generosidade, inspiração, né? E é isso que faz o Brasil dar certo. É isso aí. Eu que te agradeço por vir, por reservar um tempo na sua agenda. Eu sei que você estava até fora, né? E veio nos atender. Também tem lá as suas gravações. Sim, sim. Muito obrigada, que Deus continue te abençoando, viu? Amém. Você, o Pedro, querido. Exatamente. Deus abençoe muito sua família. Muito obrigado. E volte outras vezes. Vindo de você, eu recebo com muita alegria. Sim, volte outras vezes, viu? Só convidar. Um abraço para todos. Um abraço, lá. obrigado. Muito bem, e chegamos ao final de mais um Conexão Social. E a você que nos assiste, muito obrigada pela companhia. Eu espero de verdade que o programa de hoje tenha te inspirado a enxergar um Brasil que dá certo e entender que o segredo está na soma das nossas escolhas, dos nossos valores, da nossa disposição de fazer dar certo. O Brasil só vai dar certo quando a gente decidir, né, Sandro? Uhum. Que a gente quer que ele dê certo. Quando a gente acredita na nossa própria capacidade de transformar as adversidades em oportunidades. E se esse conteúdo te inspirou, compartilhe. O programa fica disponível no nosso canal do YouTube e você pode enviar para quem você gosta, para quem você acredita que vai também se beneficiar com todas essas informações. E acredite em você, viu? Pode ter certeza que é a gente que faz dar certo, viu? Isso aí.
Nos siga nas redes sociais, siga o Sandro, siga o programa Ressoar, me siga também. Cada ação nossa de amor, de propósito, ajuda o Brasil a dar certo. E compartilhar esse conteúdo com certeza também vai fazer esse propósito que a gente tem aqui no programa dar certo. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Até lá.